E porque é a ler que nos entendemos, trago-lhe aqui 5 sugestões de leitura rápida. São 5 livros ótimos e de leitura ágil, bem à medida para ler entre mergulhos e uma dentada na bola de Berlim. São aqui as minhas sugestões para lhe fazerem companhia nestas férias. Olá, viva! Seja bem-vinda e bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Então hoje regresso à temática dos livros, que tanto adoro como vocês sabem. Há já bastante tempo que não vim aqui partilhar convosco o que tenho estado a ler e na impossibilidade de vir aqui partilhar todos os que li, entretanto, pensei em selecionar 5 daqueles que eu mais gostei e que são relativamente rápidos de ler. E, portanto, são 5 livros de leitura rápida. E porquê? Porque cada um tem ali cerca de 100 a 200 páginas, o que é algo que se lê muito rapidamente e que são boas escolhas para ler. Diga-se que é óbvio que estamos nesta altura do ano e que para quem vai de férias ou até para quem já foi, temos sempre tendência a abrandar um pouco e, portanto, estes livros que eu vos vou falar são ótimos para ler em qualquer altura do ano, mas especialmente nesta fase acredito que possam ser mesmo boas sugestões para levar na mala de viagem, ou seja, para onde for, porque lhe vão fazer certamente aqui boa companhia. Então, vamos a isso. A primeira sugestão que vos quero trazer é este livro aqui com o título Augusta B. As Jovens Instruídas 80 anos depois. Este livro é da Joana Bertolo e tem como editora a Caminho. É um livro que me foi oferecido. Eu nunca tinha lido nada da Joana Bertolo, portanto foi aqui o meu primeiro livro e gostei muito. Porque aqui esta premissa é realmente muito, muito interessante. Vou partilhar aqui convosco, que é a escritora Agostina Bessa Luís conheceu o marido através de um anúncio que colocou no jornal o 1º de janeiro, já em 1944. Até é aqui possível mostrar como é que era o anúncio para quem está a ver em vídeo e para quem não está, fica aqui o convite para irem ao YouTube ou no Spotify verem com vídeo. Portanto, isto aqui era o anúncio, a página do jornal, o 1º de janeiro, que tinha imensa coisa e o anúncio que ela colocou estava aqui neste cantinho. Isto realmente é muito difícil de ver. Há aqui depois uma outra página em que se vê um bocadinho melhor, mas no fundo o anúncio dizia: jovem instruída deseja corresponder com pessoa inteligente. E portanto, a Agostina Bessa Luís, ela tinha na altura 22 anos e colocou então este anúncio no jornal. E então, o exercício que a Joana Bertolo faz nesta novela e neste pequeno livro é que coloca 2 jovens também de 22 anos, mas da atualidade, portanto 2 jovens do dia de hoje, a publicarem também, a replicarem este gesto da Agostina Bessa Luís. Ou seja, 80 anos depois, são 2 amigas que acabam por tentar colocar e por colocar um anúncio também elas para, enfim, para encontrarem alguém. E colocam exatamente aqui este mesmo texto. E este texto que, conforme a Agostina Bessa Luís também tinha colocado. E a trama desenvolve-se à volta disto. É realmente muito interessante, porque conseguimos ver as dificuldades e as peripécias que as 2 amigas aqui enfrentam e traz-nos também, obviamente, aqui, ou faz-nos aqui um paralelo com as suas reflexões sobre as aplicações de encontros, por exemplo, as modalidades aqui contemporâneas da procura do outro. É realmente muito, muito, muito interessante. Recomendo, é um livro super fácil de ler e fácil, embora a história seja realmente interessante, mas é mesmo muito, muito rápido de ler. Outra questão também aqui queria partilhar convosco, isto também acaba por ter também, no meu caso em particular, um significado maior, é que este livro remete-nos muito para 2 cidades com os quais eu tenho uma ligação mais forte, que é a Póvoa de Varzim e Vila do Conde, e tem aqui passagens que nos remetem então para esses sítios e também me traz aqui alguma memória e algumas ligações ainda mais fortes, e portanto aqui também traz-me este caráter de proximidade, também não só geográfica, mas também ao coração. Mas é que, como vos digo, é um livro curto
que joga muito aqui com o choque entre tradições e convida-nos a refletir sobre a forma como comunicamos o desejo, o amor e também as nossas vulnerabilidades. Então fica aqui com uma primeira sugestão, esta descoberta da Joana Bertolo, que, como vos disse, adorei, e vou querer obviamente ler mais livros desta autora, porque realmente fiquei fã da sua forma de escrever. Entretanto, e como segunda sugestão, trago aqui uma autora que quem já acompanha aqui o podcast já sabe que não é uma novidade, já é o terceiro livro da Isabela Figueiredo. Este é o Caderno de Memórias Coloniais, é este o título, da autoria, como já referi, da Isabela Figueiredo, e a editora é também a Caminho. Este livro, embora seja o mais antigo da Isabela Figueiredo, eu acabei por lê-lo porque quando publiquei nos outros episódios dos livros que li da Isabela, muitas pessoas vieram dizer: Marta, compra este, lê o Caderno de Memórias Coloniais, tu vais adorar. E realmente foram várias as pessoas que me disseram isso, e eu assim fiz, e portanto, foi uma super agradável surpresa. O que é que nós podemos encontrar aqui? Portanto, a Isabela revisita a sua própria infância em Lourenço Marques, hoje Maputo. Ela viveu lá até aos 13 anos. É uma espécie de diários divididos assim em pequenos flashes e capítulos, em que ela, com uma linguagem muito crua e sem, se me permitem aqui a expressão, sem Rodriguinhos, recorda o que viveu em Moçambique, isto depois, não só em Moçambique, como também depois dos primeiros anos que esteve em Portugal, então já como retornada. São, como dizer, são diapositivos intensos, muito intensos, do colonialismo e da vida colonial, na qual ela recorda, portanto, a família, com especial destaque o pai. O pai tem aqui um destaque predominante neste livro, mas também os colonizados, que são tratados como inferiores, e também aqui o despertar, traz-nos o despertar de uma consciência crítica que não perdoa a brutalidade de um regime que se volta contra o outro simplesmente por ser diferente. É um livro duro, mas bom, e é realmente importante também lê-lo, porque nos abre aqui uma perspectiva histórica que eventualmente nem todos tínhamos conhecimento e sensibilidade para o tema, e portanto fica aqui também esta reflexão. Portanto, é um diário em pequenos pedaços, digamos assim, e que nos confronta, como eu referi, então, com o colonialismo português de uma forma direta, humana, e é perfeito para umas leituras intercaladas à beira da piscina. Portanto, mais uma vez, a Isabela Figueiredo aqui deixar-me encantada com as suas escritas. Como terceira sugestão, trago aqui este livro com o título Leite Derramado, de Chico Buarque, e tem como editora a Companhia das Letras. Este é já aqui o quarto romance do Chico Buarque, mas este é o primeiro que leio do autor. Há já bastante tempo que queria conhecer o Chico Buarque neste registro de escrita e de autor, e então trouxe este livro, do livro da Feira do Livro de Lisboa deste ano. Gostei muito. Isto é a história de um idoso que está numa cama de hospital há já bastante tempo, e que, com alguma demência também já, e que em jeito de uma espécie de monólogo em que fala tanto se dirige à filha como se dirige às enfermeiras ou aos médicos, ou enfim a quem, até aos companheiros de hospital que ali estão, ou a quem o quiser ouvir. Ele vai contando a sua história de vida, desde os seus antepassados portugueses que chegaram ao Brasil, até aos netos urbanos que tem agora no século XXI. É uma trama de memória, algum delírio, porque há algumas questões também mentais que se percebe ali que já não estão tão em forma, digamos assim, e uma série de histórias que se entrelaçam num relato sobre as marcas do passado e daquela que é a nossa identidade. Tenho aqui um especial foco, o livro, na sua misteriosa mulher, na Matilde, que nos traz aqui também um toque muito, muito interessante em volta dela. Não vou spoiler muito, mas fica aqui a dica. Eu diria que mais do que um livro ou do que um romance, esta é uma espécie de radiografia à solidão, à demência e ao amor, mas com muito humor. Tem aqui pitadas de humor muito interessantes e uma escrita muito, mas mesmo muito agradável e tocante. É um exercício
literário, de estilo, permita uma expressão magnífica, eu gostei mesmo muito, e que prova como uma voz singular, como o Chico Buarque, consegue abranger aqui séculos de história em poucas páginas. Vou claramente querer ler mais livros do Chico Buarque, foi aqui uma excelente surpresa esta estreia a lê-lo como autor. Como quarta sugestão, mudando radicalmente aqui de estilo, de leitura, trago-vos este livro que é A Hora dos Predadores, de Giuliano da Empoli. Ele é da editora Gradiva. O Giuliano da Empoli, ele é conselheiro político e é ensaísta também. Este já é o seu terceiro livro e também é o primeiro livro que leio dele. Também o trouxe da Feira do Livro de Lisboa deste ano, e eu já tinha lido algumas notícias e lido algumas opiniões também sobre este livro, e fiquei com muita curiosidade em lê-lo, e portanto assim fiz e acabei por trazê-lo. Eu sentia naquilo que li e que ouvia de algumas pessoas sobre esta obra, que era uma espécie de um livro urgente, e efetivamente é. Permitam-me que o diga, que é infelizmente assustadoramente urgente. Ele tem aqui até, não sei se conseguem ver, quem está a ver no registro de vídeo, tem várias marcas. Eu normalmente não marco os livros, a não ser os livros eventualmente mais técnicos, e só os marco mesmo em caso de necessidade extrema, digamos assim. Este tem várias marcas. Isto é um retrato alarmante do mundo contemporâneo e é ideal para quem quer compreender, assim, numa leitura rápida, mas profunda, os desafios que as democracias enfrentam face aos predadores, e permitam-me aqui a expressão, predadores entre aspas, do século XXI. E quem são esses predadores? O autor identifica-os claramente neste livro, e há mesmo situações concretas que ele relata, e que eu, ao ler, penso para mim, muitas vezes pensei, tomara que estes relatos fossem ficção, que não fossem realidade, mas felizmente são realidade, e devemos sabê-lo e devemos lê-lo. Este livro leva-nos de alguma forma aos bastidores destas forças que submergem das sociedades liberais, e mostra-nos como, com exemplos e nomes concretos e práticos, como os autocratas e oligarcas digitais, e não só digitais, moldam a geopolítica aqui através do caos, de cyberataques, de manipulações de narrativas, forças essas que abrem aqui caminhos muito complicados para um mundo que não é de todo democrático e denota-se violentamente autoritário, e com situações que tendem a exponenciar essa vertente, infelizmente. O autor descreve aqui a vasta transformação que está a acontecer com exemplos práticos, como eu referi atrás. Não quero spoiler muito, mas, por exemplo, ele conta nos episódios, como eu referi, reais, que vão desde situações ocorridas na ONU, na NATO, no Clube Bilderberg, na Casa Branca, até mesmo eventos ao mais alto nível que ocorreram em Lisboa, e que aponta também, a par de casos práticos e relativamente concretos e recentes que aconteceram, aponta também paralelos históricos com coisas que aconteceram no passado, e procura aqui identificar e caracterizar os fatores desta transformação. Dizer-vos mesmo isto, que se procuram estar a par de uma forma mais ampla daquilo que está a acontecer, este livro é realmente muito útil, é um verdadeiro desassombro ao que está a acontecer aqui no mundo, desde as questões tecnológicas, económicas e políticas. Portanto, fica aqui a minha profunda recomendação. Vou querer também ler, obviamente, os outros 2 livros que ele lançou antes deste, mas este recomendo muito. Isto é uma leitura que deveria ser, se me permitem a expressão, aqui quase obrigatória. E para aligeirar tudo isto, e porque estamos a falar, enfim, de férias, ou numa época em que estamos aqui um pouco num modo mais leve e mais descontraído, vou terminar com um estilo completamente diferente. Eu já em episódios anteriores tinha falado convosco que estava a descobrir um universo um bocadinho diferente, com o qual tinha curiosidade, que são sucessos gigantes, tem que ver com séries de mangá, e trouxe-vos aqui, partilhei convosco, tinha começado a ler o One Piece, e portanto desta vez comecei uma nova série, com uma nova personagem, neste caso aqui, que é o Naruto,
portanto, o Naruto, neste caso, que estou a mostrar o Naruto 1, o autor é o Masashi Kishimoto, perdoem-me se não estou a dizer bem o nome, a editora é a Devir, e, portanto, é uma das séries de mangá mais popular do mundo, portanto, é um best-seller de vendas, como acredito que a maioria de nós saibamos, e, mais uma vez, é lido de uma forma transversal, não é só pelas crianças, não é só pelos mais jovens, temos aqui um grande universo de pessoas a ler, de diferentes idades, diferentes profissões, diferentes contextos, vai desde a leitura às séries também televisivas, até ao colecionismo. Há aqui realmente todo um universo ao redor deste tema, mas pronto, para quem não sabe, o Naruto é um jovem ninja em formação, que ele tem aqui uma queda incorrigível para ser traquina e as suas loucas tropelias arreliam obviamente os seus companheiros, mas há algo que aqui o Naruto leva muito a sério, ele quer ser um dia o maior ninja da sua aldeia. E pronto, é no fundo este primeiro livro abre-nos a porta então para este universo deste jovem órfão que é no fundo um bocadinho ostracizado na sua aldeia e no seu contexto, mas que tem este sonho a cumprir. E portanto temos o que aqui? Temos muita aventura, muito humor e muita luta não no mau sentido, também há lutas no bom sentido, e portanto este primeiro volume inicia-nos aqui então a tal saga que celebra a amizade, a persistência e o poder de acreditar em si próprio. É uma das belas lições que podemos ter aqui. Portanto, eu diria que é um escape perfeito, leve para as férias. Temos ação, temos mangá, temos lição de vida e mostra-nos aqui também como é que a comunicação entre os ninjas e os seus rivais podem mudar destinos. Portanto, neste livro pode não parecer, mas também há aqui muitas fórmulas de comunicação aos quais devemos estar atentos. E pronto, está feita aqui a partilha destes 5 livros de leitura rápida. Eu quero perguntar-vos qual foi o livro que vos chamou mais a atenção, ou já leram algum destes que eu aqui sugeri. Partilhem a vossa opinião e também as vossas sugestões de leitura que vão fazer neste verão ou que tencionam fazer aqui a breve prazo, ok? Obrigada por me ter feito companhia e por querer comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!